Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha. Aquele momento nosso, único, especial, que a gente traz cor, vida, sentido para o nosso dia. Bora juntas começar o nosso Acordar de hoje, inspiradas no meu livro da consciência. E conta pra mim, quem é aqui que reclama muito? Bem-vindas, vizinhas maravilhosas, coisa linda! Conta pra mim, quem é que reclama muito? Você tem o hábito de reclamar das coisas que acontecem? Eu já fui aquela pessoa, passei por algumas etapas da reclamação. Então eu fui aquela pessoa que mesmo quando as coisas boas aconteciam, eu encontrava uma forma de reclamar. E não percebia. Aí depois, as coisas, né, os desafios, então, nem se fala. Aí depois, eu fui aquela pessoa que começou a perceber que reclamava, aí eu falava assim, não, porque agora eu vou reclamar menos, vou agradecer mais. E aí o que acontecia? Eu até me esforçava. Então chegava de manhã, eu fazia o acordar e aí acontecia alguma coisinha ainda dentro de casa, já estava eu reclamando. Até eu trazer a consciência de que não adiantava nada, eu ir lá fazer o acordar e não mudar o meu comportamento. Por quê? Porque eu estava ainda começando um processo. Então, quando eu estava começando o processo, eu estava naquele momento de transição entre um estado que eu sempre estive, que era o de reclamar, e um outro estado que eu não conhecia, que era o de agradecer, encontrar as bênçãos. Bom dia, suas maravilhosas! E aí, hoje a gente vai falar sobre reclamar menos. Então, vamos lá, vamos nos perceber aqui. E aí, nesse momento que eu comecei a despertar e entender que, por mais que eu estivesse ali fazendo o meu acordar, então eu ia, eu me conectava, eu lia um devocional, eu escrevia, aí acontecia alguma coisa no meu dia, sei lá, levantei, bati o dedinho no pé da cama. Aí eu já falo, ai que saco, você também é uma desastrada, que não sei o quê, e já tava eu lá reclamando de novo. Aí eu percebi que não adiantava nada eu fazer o acordar, mas eu não mudar o meu comportamento. E que tudo isso dependia de quem? Dependia de alguém de fora? Não, dependia de mim. Ou de repente eu acordava, vinha fazer o meu acordar, aí acontecia alguma coisa com o meu esposo, aí o meu relacionamento já não estava dos melhores na época, muito desentendimento. Aí o que eu fazia? Mas você também, porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque você não colabora, porque você acorda atrasado. Mas era sobre ele? Não. Tudo aquilo que eu enxergava nele, em algum nível eu vivia em mim. E aí eu comecei a perceber que não adiantava eu fazer o acordar e não mudar o comportamento. E aí foi um outro processo de desenvolvimento. Para eu sair do lugar aonde eu fazia o acordar e continuava vivendo no automático, para eu faço o acordar e tá bom. O que do meu acordar de hoje eu escolho viver? Então foram essas etapas. Eu passei por algumas etapas entre a reclamação, que era automática, até chegar num lugar de encontrar bênção, aonde antes era reclamação, de encontrar bênção nos desafios que acontecem, porque tudo são oportunidades que a vida dá pra gente, da gente se tornar uma pessoa melhor. Então, hoje, inspiradas aqui no meu livro da consciência, vamos entender o que ele está trazendo pra gente. Quando você estiver angustiada, evite reclamar da vida. Vizinha, coloca aqui pra mim. Escreve eu, se você já se percebeu angustiada e quando você tá lá sentindo uma angústia, o coração apertado, aquela sensação de que tô perdida, de que não sei o próximo passo, você se pegou reclamando. Coloca aqui se eu. E lembra que
tiveram insights aí, joaninhas. Não pense que o mundo é injusto. Olha a Sara falando, eu. O primeiro passo importante para a gente sair desse lugar é a gente trazer a consciência de que a gente está nesse lugar, ou já se viu nesse lugar, já se percebeu nesse lugar e às vezes se encontra nesse lugar, tá? Então, você tá angustiada, evita reclamar. É o primeiro, é o nosso ego, né? O nosso ego é aquele pensamento rápido de proteção, a sabotadora. Aconteceu alguma coisa, mas tá vendo? Porque você não tá pronta, porque não é pra você, porque você não tá preparada, porque todo mundo é melhor, porque ela vem cada uma traz a sua história. Então, lembra disso. Tô sentindo alguma emoção? Ao invés de reclamar, se pergunta, pra que eu estou sentindo? Ou tá bom, mas me percebi reclamando, não consegui, foi maior do que eu. Tudo bem. Você vai lá, percebeu que você tá reclamando. Você vira e fala assim, opa, percebi que estou reclamando. Deixa eu me entender. Pra que eu tô vivendo? Pra que eu tô sentindo essa angústia? Pra que eu tô vivendo essa situação? E é aí que você vai começar a fazer o seu crescer. Então, não pense que o mundo é injusto. Nas dificuldades, fique em silêncio e agradeça. Aqui eu coloco um ponto a mais. Fique em silêncio. Entenda o para quê. Se pergunte, para que estou sentindo essa angústia? Você encontrou para quê? Aí você agradece. Então você verá a mágica acontecer. Que bom que vocês estão se identificando aqui, que as joaninhas estão aparecendo. Adoro! Ao agradecer, o sofrimento passa. Sim, Nailê, é desafiador. Mas também é desafiador a gente ficar reclamando. Porque o que acontece? Quanto mais eu reclamo, mais a vida me dá situações iguais àquelas para eu ficar revivendo. Então também é desafiador, né? Vamos lá. Quais são os 3 S's, vizinha? Nem me perdi aqui. Ao agradecer, o sofrimento passa. Surge uma luz que mostra o motivo por aquilo que você precisa aprender. Então, lembra, se eu parar, me perceber, perguntar e agradecer, é nesse lugar que eu vou começar a encontrar a minha luz, a minha essência. Sou no silêncio e sol. Ah, tá! Essa vizinha, ela deixa meu cabeção, que já pensa pra caramba, assim, mas que 3 S's que eu falei aqui nesse acordar? É que na semana passada fiz uma live no outro projeto, que é um projeto das empreendedoras, que chama Negócios e Café em Fluxo. E lá a gente estava falando com a Maíra, que é a nossa associada nutricionista. E aí vale até a pena, a live tá aqui no meu perfil salvo, inclusive. Vale a pena vocês assistirem essa live com ela, que fala sobre alimentação e disposição para a vida e para empreender. E ali eu falei dos 3 S's, que são os 3 S's que a vida presenteia a gente todos os dias, que fazem com que a gente aumente a nossa vibração. E quando a gente aumenta a nossa vibração, a gente tem uma melhor capacidade de olhar para situações com o olhar da sábia, com o olhar da protagonista e não com o olhar da sabotadora. A sabotadora reclama de uma situação. A sábia agradece pela mesma situação. E aí, como é que a gente faz para elevar, né, essa nossa energia? Tem diversas formas. Mas tem 3 formas mega simples e gratuitas que a gente precisa acessar. Olha, eu desfocando geral, né? Mas vamos lá, tá tudo ligado. Vocês perceberam que aumenta a vibração, eu agradeço, ao invés de reclamar. Então a gente liga tudo aqui, porque não tem nada solto. Então os 3 S são
Eu preciso começar com um sono de qualidade. Aí eu acordo, eu faço o meu silêncio e me escuto. E depois, ao longo do dia, eu encontro ali uma pausa de 10 a 15 minutos para eu simplesmente estar ali sentada, recebendo um sol. Ah, mas Joy, hoje tá nublado. Aqui em São Paulo tá nublado, tá frio. Tá, mas tá claro, não tá? Tem o sol. Ele pode não tá aparecendo, mas ele tá. Ele tá aí, a energia dele tá aí. Então vai lá e recebe. É igual a lua. A lua vai ter momentos quando ela tá da minguante pra nova que ela não aparece, mas ela tá lá. Recebe a energia. Ai, que coisa mais linda. Então vamos voltar aqui. Já anotem aí, sono, silêncio e sol. E já me conta aqui, qual desses três é o maior desafio de vocês? Sono, silêncio ou sol? Ó eu. Vamos lá. Se você se sentir contrariada, o sofrimento permanece. Então vamos lá. Você tá lá, tá passando por uma situação, por um desafio. Se você se sentir contrariada, mas porque eu tô fazendo tudo e o resultado não vem, mas porque eu faço tudo por ele e ele não reconhece, mas porque eu faço tudo pelas pessoas e ninguém percebe. Se a gente se coloca nesse lugar, o sofrimento ele permanece. Por quê? Porque a gente fica reclamando. E quanto mais eu reclamo, mais eu vou repetindo as situações. Você se sente mais forte. Quando você se sente mais forte, você enxerga os acontecimentos pelo ângulo da luz. Quando é que eu me sinto mais forte? Quando eu estou na mulher sábia. A mulher sábia, ela encontra solução para os problemas. A mulher sabotadora, ela encontra mais problema para os problemas. E nós temos as duas versões em nós. Perceba aí, qual é a que você está vivendo mais? Vamos lá. Então, você se deixa abalar quando você está na sua sombra. Use o sofrimento como mais um aprendizado, um passo para a sua evolução. Você está ali passando por um desafio, por um sofrimento, por alguma coisa que é incômodo para você, que você não gostaria de estar passando. Vizinha, vamos ser mulher adulta e aterrar e entender que eu já estou passando por esse desafio, por esse sofrimento. Eu estou passando por ele. Não tem como eu colocar uma máscara, mas eu escolho. Eu decido passar por ele, olhando para ele, desenvolvendo a minha mentalidade sábia, para encontrar oportunidades de me tornar uma pessoa melhor, de passar pelo processo me desenvolvendo, ou eu escolho ficar na mentalidade da sabotadora, me contando historinha e cada vez colocando mais peso nesse sofrimento. Livre-arbítrio é um poder espiritual. Tá para todo mundo. Você tem o seu. A sua escolha vai determinar as suas colheitas. E aí, cabe a cada uma de nós entender. Sou adulta. O que eu estou escolhendo? E é soltar o chicote. Apenas para você entender. Então, veja o amor de Deus em tudo o que existe. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de evolução. Isso é um ato de gratidão. Quanto mais fé eu tenho nos meus sonhos, em quem eu sou, no que o meu coração está me pedindo para viver, mais eu vou desenvolver a minha mentalidade de sábia para fazer acontecer. Agora, o que eu falo? Eu falo que quando a gente não tem fé, tá faltando você se conectar com você. Você tá muito para fora, muito no automático, muito vivendo o que a manada fala que é o certo, o que a sociedade fala que é o certo. Mas a gente não veio aqui para viver a manada. A gente veio aqui para viver uma vida de experiências, de evolução.
E a gente faz isso como? Saindo da manada e vivendo o nosso potencial, vivendo a vida que eu vim viver. Vivendo para realizar os sonhos do meu coração. E não o que os outros falam que é certo ou deixa de ser. Se é certo ou deixa de ser, deixa os outros viver. Devolve para os outros. Você faz a sua parte. E aí, conta pra mim se fez sentido. E bora pra nossa cartinha do dia de hoje, para você receber a sua mensagem. Lembrando que no dia 4 de agosto eu vou fazer um workshop, aí eu vou mergulhar a fundo na sabotadora e na sábia. Vão ser 2 horas para você soltar essa sabotadora que tá aí garrado em você e assumir a mulher sábia que realiza. Então vão ser 2 horas para você parar de se sabotar e começar a realizar. Quem deseja fazer isso comigo? Muito bom que você chegou! Mãe Responde! Qual que é o seu nome, Mãe Responde? O acordar de hoje vai ficar gravado e aí depois você assiste ele, que ele tá ouro puro, tá bom? Acredito que vai fazer sentido para você. Então bora lá, seja muito bem-vinda. Vamos receber a nossa mensagem do dia aqui, a nossa cartinha. Vamos ver o que vem. Paola, bem-vinda, maravilhosa. Vamos lá. Quando estamos verdadeiramente comprometidas, buscamos solução. Ai, gente, não, vizinha. Olha só o poder do universo aqui, trabalhando com a gente. Eu não canso de falar isso. Todo dia eu falo e falo mesmo para te mostrar que quando a gente faz a nossa parte, o universo responde. Então vamos lá, deixa eu focar aqui. Quando estamos verdadeiramente comprometidas, buscamos soluções. Fazemos o que precisa ser feito. Assinado universo. Vizinha, se você não entendeu qual é o caminho, pode parar tudo. Volta, eu termino esse acordar, você vai lá, você começa a assistir ele de novo. Para o universo poder desenhar na sua cara. Porque assim, quando a gente sabe quem a gente se compromete com a gente, com os nossos sonhos. E a gente tem todos os dias a oportunidade de acordar olhando para os nossos sonhos ou olhando para os nossos pesadelos. A escolha é nossa. Quando eu acordo na reclamação, que foi o que a gente falou hoje, a gente acorda olhando para o pesadelo. Quando eu acordo olhando para a solução, para o agradecer, para a gratidão, eu acordo na sábia, eu acordo olhando para a solução. Quando eu estou comprometida comigo, com os meus sonhos, quando eu sei quem eu sou, eu busco solução. Pode vir o desafio que for, o mais perrengue, o mais doído de todos, que eu vou olhar para aquilo, eu vou encontrar uma solução e vou fazer o que precisa ser feito. Toma posse e faz o seu movimento. Lembrando que dia 4 a gente tem o nosso workshop. Ele vai estar mega completo e especial, com um monte de material, vai ter grupo de WhatsApp. Então, tô esperando vocês dentro do workshop. Se você deseja estar com a gente, escreve lá no direct pra mim, que eu quero participar, eu quero que eu te chamo, te explico como vai ser e você vem com a gente, tá bom? Então, desejo a vocês um dia abençoado. As vizinhas da vila, hoje a gente se encontra lá na vila para o nosso crescer de terça-feira. Desejo a vocês uma terça abençoada. Fiquem com Deus. Amanhã a gente está aqui de volta.